Deu para o gasto. O futebol do tamanho daquilo que a gente necessitava para passar de fase e para enfrentar um adversário do porte do Manaus. Deu para o gasto. Foi isso que o torcedor tricolor com certeza viu na noite de ontem do Morumbi. São Paulo Raiz na área, Rony Altieri, para repercutir um pouquinho da partida, né? Falar um pouquinho desse jogo, né? Morumbi com chuva, torcida comparecendo, claro, como sempre, o Rogério fazendo várias experiências, inclusive táticas, né, na partida de hoje, insistindo com alguns jogadores para ver se o cara consegue, de alguma maneira, ir melhorando na medida que vai jogando, né? Basicamente, o futebol hoje está muito fechado nesse universo. É só jogando mais que o cara vai produzir mais. Subentende isso, e a gente sabe que não é com todo jogador que isso acontece. Mas, enfim, faz parte do pacote, né? Pois bem, como eu falei no comecinho, gente, a gente jogou o futebol suficiente para classificar. Tem muito time jogando assim, muito time, inclusive, que tem muito mais elenco, né? Tá jogando o suficiente para meter um gol e parar de jogar. O São Paulo, dentro daquilo que era o objetivo da partida, que é a classificação, atendeu a demanda, novamente. Pouco se tem a falar quando a equipe atinge o objetivo, a vitória e a classificação. Até aí não tem muita novidade. Mas é sempre importante, né, a gente continuar falando a respeito disso, a gente continuar discutindo, abrindo aí, né, os comentários de vocês, lógico, e sempre para poderem colocar suas ideias com relação àquilo que vocês viram. É claro que o torcedor continua lá buscando o ideal. E o ideal é a vitória com uma grande apresentação, né? E é claro também que a gente vai entregando aí na medida do possível o possível. Tem o ideal e tem o possível, né? Então, assim, o que é o possível para esse momento que o São Paulo vive? Esse momento que o Rogério está tentando dar uma cara para o time, né? Esse momento que o São Paulo aí passa de tentar encontrar as peças mais adequadas para atenderem taticamente aquilo que o Rogério pede. Então, assim, é o possível. Enfim, objetivo atingido, beleza, vamos seguir em frente. É assim que funciona. Às vezes eu fico com, como é que eu vou dizer para vocês, até surpreso, né? Eu falo isso toda vez, gente, porque eu acho interessante na televisão, muitos parceiros, muitos amigos aí, muitas pessoas que acompanham a gente, eles comentam, mas o time veio fechado, fecha aspas. Eu fico imaginando quem, em sã consciência, antes da partida, podia acreditar que, por exemplo, o Manaus, com todo respeito novamente ao Manaus, pudesse vir no Morumbi para enfrentar o São Paulo de cara aberta, de cara limpa, né? Então, assim, é interessante a gente... Eu não sei esse efeito, como é que ele vira uma surpresa? Mas os caras vieram tão fechados. Mas é lógico que os caras vão vir fechados. Os caras vão vir fechados por duas questões, no mínimo e basicamente. Por duas questões. A primeira delas, a diferença dos elencos, gente. Falamos no pré-jogo, né? É inconcebível um time que tem uma folha salarial de milhões, né, perder uma vaga para um time que tem uma folha salarial de 200 mil reais, que é o caso do Manaus, por exemplo, né? Então, assim, é inconcebível. Mas o futebol dentro de campo é igual. Se é igual dentro do campo, alguma coisa está errada. Por que eu tenho que pagar, então, milhões para um elenco? Se eu posso pagar 200 mil reais para um elenco, para o futebol tá igual. Tá errado, né? Então, assim, começa por aí. Então, a diferença desses elencos vai fazer jogando o São Paulo em casa, vai fazer com que o Manaus fique fechadinho. A segunda coisa, que é o que o torcedor tricolor está bastante acostumado, é com relação ao comportamento do São Paulo contra times que se fecham. Então, assim, isso já está virando uma tese de universidade. Porque, assim, não é possível, né, que o São Paulo continue tendo dificuldades de enfrentar equipes fechadas. Não é possível uma coisa dessa, né? Então o São Paulo tem que se organizar de uma tal maneira, e eu quero acreditar, e até acredito que o Rogério tem trabalhado muito em cima disso, para poder melhorar esse desempenho do São Paulo
contra equipes fechadas. Ou alguém acha que, por exemplo, sábado no Morumbi, o Botafogo vem aberto contra o São Paulo. A Inter de Limeira viria aberta contra o São Paulo. O time B do Santo André viria aberto contra o São Paulo. Ninguém veio, até o Palmeiras fechou contra o São Paulo. Né? Então, isso nós já sabemos. Isso não é novidade para ninguém, por dois aspectos. Inclusive esse do elenco do Manaus ser inferior, não vai se aplicar a todo mundo. O Palmeiras foi o contrário. Né? Agora, a dificuldade que o São Paulo tem em furar os bloqueios defensivos vai ser usado por todo mundo, time grande e time pequeno. Lógico que sim, por que não? Né? Então isso nós já sabemos. Né? Isso já vem na apresentação. Então não adianta durante a partida ficar reclamando que o time jogou fechado, que o adversário jogou fechado. Porque já é sabido. E não vai abrir mesmo. Né? E não vai abrir mesmo. Isso aí nós já sabemos. Então, cabe ao Rogério desenvolver, de alguma forma, mais o time no sentido de buscar mais alternativas para furar bloqueios. É assim que funciona. Né? Tem três aspectos aqui, três jogadores, basicamente, que eu gostaria de citar nessa partida contra o Manaus. Eu estou muito preocupado com o Nicão. Eu estou muito preocupado. Ah, Rony, o cara ficou fora porque ele teve Covid. Ah, Rony, o cara não está acostumado a treinar em janeiro, fevereiro, porque o Atlético do Paraná não joga com o time titular no Campeonato Paraná. Ah, Rony, porque tudo bem, tá cheio de explicação, a gente já sabe. Agora, para o camisa 10 do São Paulo, né? Que já faz a segunda partida basicamente dele, jogando, jogar esse futebol contra o Manaus é pouco. Ah, Rony, ele se movimentou um pouco mais. Continua pouco. Né? O investimento feito no Nicão, de mais de 30 milhões em 4 anos de contrato, ele é grande. Tudo bem que de repente superestimaram o Nicão dando a 10 para ele, fazendo aquele oba-oba toda. Né? Tudo bem, aí não é culpa do Nicão. Mas assim, você tem essa responsa. Então assim, eu tenho uma preocupação que é a seguinte, basicamente também são duas coisas. Tá faltando aspecto físico para o Nicão. Nós estamos agora já no meio do mês de março. Vamos ver quanto é que o Nicão vai entrar em forma, né? E a segunda coisa, a questão tática. Eu não estou conseguindo enxergar o Nicão cabendo nesse time aí. Eu não estou conseguindo enxergar, eu estou dizendo, não é a tática do Rony, não, a tática do Rogério. A tática do Rogério. Eu não consegui enxergar ainda como é que o Nicão vai jogar nesse time. Talvez o Rogério também ainda não, mas ele tá pondo o Nicão lá para ver se ele ganha, como dizem, né? Como o pessoal aí no futebol diz, rodagem. Os termos novos do futebol. Tá? Então essa é uma preocupação que eu tenho. Preocupação aqui, o Rogério está trabalhando nisso. Segunda coisa, o Éder, cara, escrevi sobre o Éder. É a segunda vez que eu faço isso, eu vou começar a escrever todo dia sobre o Éder. Todo dia. Contra o Santos eu escrevi, ele meteu um gol. Aí ele não jogou mais. Teve gente até que falou para mim, você tem que ter calma com o jogador, tem que esperar o jogador. Eu esperar jogador, né? Rony, você não pode pôr apelido no jogador. Eu posso pôr apelido no jogador, né? Aqui o jogo é aberto, aqui a coisa é franca, né? Então aí o Éder foi, é esforçado, bababá. O segundo tempo não jogou nada. Fez o gol, ótimo, mas assim, erra umas bolas, sobe de cabeça de maneira bizarra em alguns lances. Aquela coisa toda, que para 700 mil reais, meu Jesus Cristo, é muita coisa. Né? É claro que quero acreditar que o Rogério vai botar ele aí em alguns jogos alternativos, porque o titular é o Caleri e ele não vai jogar do lado do Caleri. Porque o Rogério, taticamente, tem uma outra, ele quer um outro tipo de jogador ali do lado. Talvez quando jogar num 4-3-3, contra uma equipe, né, digamos, de menor capacidade, mas no 4-4-2 o Éder não vai jogar nunca. Mas fica só o lembrete com relação ao Éder e o que foi falado ontem. Vou escrever do Éder todo dia agora. Diego Costa, o Diego Costa na hora de marcar, né, ele tem uma dificuldade. Ele tomou um corte ontem do jogador lá, quase saiu o gol do Manaus, só faltava tomar um gol do Manaus. Ele tomou um corte que foi bizarro. Tudo bem, aí ele vai e faz o gol. Maravilha, fez o gol. Que bom que ele fez o gol, tomara que continue subindo.
Tomara que continue crescendo, mas precisa melhorar esse fundamento da marcação, hein? O zagueiro tem que zagueirar. E eu não tô vendo o Diego Costa desarmar. Eu não tô vendo. Se vocês tiverem, coloca aí também. São os 3 jogadores que eu cito nessa partida, mais como uma preocupação, né, do que propriamente como um elogio. Enfim, lição de casa feita. O que era para ser feito foi feito e ponto final, São Paulo está classificado. Legal, gente? Bom ter vocês aqui. Grande abraço, Rony Altieri, São Paulo, Raiz na área. Tamo junto.